Buenas gurizada, bem-vindos à quarta aula de estruturas de concreto armado. Nesta aula vamos entender o que é o estado limite último. Bora lá! Lajes são elementos estruturais que apresentam duas dimensões predominantes. Elas têm a função estrutural de receber cargas, como pessoas, móveis e pisos. Aqui apresenta-se um exemplo de planta baixa de um edifício. Bom, conforme falado anteriormente, as lajes descarregam nas vigas. Contudo, deve-se entender como é a vinculação delas. Então, quando considerar que um lado de uma laje está apoiado ou quando considerar que o lado de uma laje está engastado? Sempre que não houver continuidade na laje, pode ser considerado como apoio à sua vinculação, pois a viga não tem a capacidade de impedir o giro da laje. Todos esses lados demonstrados nas setas são lados apoiados nessas lajes, pois não existe continuidade nas lajes e as vigas não conseguem impedir o giro. Contudo, nas regiões centrais podem ocorrer engastes, depende dos tamanhos das lajes. Se fôssemos estudar isoladamente cada laje deste pavimento, tem-se a seguinte configuração. Esta laje apresenta dois lados apoiados e dois lados engastados. Esta laje apresenta três lados engastados e um lado apoiado. Esta laje apresenta dois lados engastados e dois lados apoiados. Esta laje apresenta dois lados apoiados e dois lados engastados. Esta laje do meio apresenta três lados engastados. E por último, esta laje apresenta dois lados engastados e um lado apoiado. Salientando novamente, de forma simplificada, pode-se considerar as vinculações internas como engastes. Contudo, para uma análise mais precisa, deve-se estudar a relação entre os lados das lajes. Existe uma relação muito importante para o dimensionamento. Neste método que está sendo adotado, sempre o lado maior será o lado Y e o lado menor será o lado X. Então, nesta configuração, temos no primeiro exemplo o lado maior, que é o Y na horizontal, e no segundo exemplo o lado maior Y na vertical, salientando que temos um engaste no lado X, o lado menor. Conforme falado nos vídeos anteriores, uma laje pode ser armada em uma direção ou pode ser armada em duas direções. Uma laje armada em uma direção tem um lado muito maior do que o outro, enquanto que uma laje armada em duas direções tem os lados similares. Para o dimensionamento das armaduras, existe uma relação entre os lados, que é o lambda. Para o cálculo do lambda, deve-se dividir o lado maior, o lado Y, pelo lado menor, que é o X. Sempre que esta relação for maior do que 2, é uma laje armada em uma direção. O infinito representa que um lado é muito maior do que o outro. Neste caso, vocês vão ter uma armadura muito mais robusta do que a outra. Já quando a divisão entre o lado maior pelo lado menor for menor do que 2, isso quer dizer que é uma laje armada em duas direções e as armaduras serão muito parecidas. Em algumas bibliografias pode ser encontrada como uma laje armada em cruz. Quando a laje é colocada em carga, ela acaba se deformando e com isso a viga, que é o apoio da laje, acaba rotacionando. Então, a viga não tem a capacidade de impedir o giro da laje. Nesta configuração, a laje é considerada apoiada, mas pode-se ter também uma continuidade de lajes, que são as regiões centrais de um prédio, ou mesmo de uma casa. Neste caso, quando a laje se deforma, a viga não rotaciona, devido às deformações das duas lajes. Desta forma, pode-se considerar que este lado da laje é engastado e este lado da laje também é engastado. Desta forma, nós temos 9 casos para dimensionamento das lajes. O caso 1, a laje é considerada com 4 lados apoiados. No caso 2, a laje tem o lado menor engastado. No caso 3, a laje tem o lado maior engastado. No caso 4, a laje tem o lado menor e o lado maior engastado. No caso 5, a laje tem os dois lados menores engastados. No caso 6, a laje tem os dois lados maiores engastados. No caso 7, a laje tem
um lado maior apoiado e os outros 3 lados engastados. No caso 8, a laje tem o lado menor apoiado e os outros 3 lados engastados. E por último, no caso 9, tem-se os 4 lados engastados. Entendendo um pouco mais sobre cada um dos casos. Caso 1, tem-se os 4 lados apoiados. Não existem momentos fletores negativos. Pode-se observar que temos 2 momentos fletores, um momento fletor positivo em X e um momento fletor positivo em Y. É muito importante conhecer a deformada de uma estrutura. Então, neste caso, tem-se, tanto no eixo X quanto no eixo Y, compressão na região superior e tração na região inferior. Caso 2. Neste caso, tem-se um engaste no lado menor. Assim, os outros 3 lados são apoiados. Observando a configuração de momentos fletores, no eixo X apresenta apenas um momento fletor positivo, enquanto no eixo Y tem-se um momento fletor positivo e um momento fletor negativo, que é o MY', devido ao engaste. Em relação às deformadas, deve-se observar que no lado menor, que é o lado X, tem-se na região de momento fletor positivo compressão na região superior e tração na região inferior. E no lado maior, tem-se na região de momento fletor positivo, o MY, tração na região inferior e compressão na região superior. Já onde ocorre o momento fletor negativo, MY', inverte. Tem-se tração na região superior e compressão na região inferior. Agora vamos estudar o caso 3. Neste caso, tem-se um engaste no lado maior e os outros 3 lados são apoiados. Desta forma, a configuração de momentos fletores fica: no lado menor, tem-se um momento fletor positivo e um momento fletor negativo. Já no lado maior, tem-se apenas um momento fletor positivo. A configuração de deformadas fica: no lado menor, onde ocorre o momento fletor positivo, o MX, tem-se compressão na região superior e tração na região inferior. Já onde ocorre o momento fletor negativo, MX', tem-se tração na região superior e compressão na região inferior. Já no lado maior, tem-se apenas o momento fletor positivo, o MY. Ocorre tração na região inferior e compressão na região superior. Caso 4. Neste caso, tem-se engaste no lado menor e no lado maior. Assim, os outros 2 lados são apoiados. A configuração de momentos fletores fica: no lado menor, momento fletor positivo e um momento fletor negativo. No lado maior, em Y, um momento fletor positivo e um momento fletor negativo. Assim, a configuração de deformadas fica: no lado menor, compressão e tração na região do momento fletor positivo e na região do engaste, tração na região superior e compressão na região inferior. Já no lado maior, na região de momento fletor positivo, traciona na região inferior e comprime na região superior. No engaste, onde tem-se o momento fletor negativo, traciona na região superior e comprime na região inferior. O caso 5 apresenta engaste nos 2 lados menores e apoio nos 2 lados maiores. Assim, a configuração de momentos fletores fica: no lado menor, que é o lado X, apenas o momento fletor positivo. No lado maior, no lado Y, tem-se um momento fletor positivo MY e 2 momentos negativos nas 2 pontas. A configuração de deformadas fica: no lado menor, no momento X, compressão na região superior e tração na região inferior. Já no lado maior, o lado Y, tem-se na região de momento fletor positivo, compressão na região superior e tração na região inferior. Já nos 2 engastes, tem-se tração superior e compressão na região inferior. Caso 6. Neste caso, tem engaste nos 2 lados menores e apoio nos 2 lados maiores. Observando-se os momentos fletores no lado menor, tem um momento positivo MX e 2 momentos negativos, MX' e MX'. Já no lado maior, no lado Y, tem-se um momento fletor positivo. A configuração de deformadas fica: no lado menor, na região de momento positivo, tração na região inferior e compressão na região superior. Já na parte dos engastes, tem-se tração superior e compressão na região inferior. No lado maior, tem-se apenas um momento fletor positivo MY, compressão superior e tração na região
inferior. Caso 7. Apresenta 3 lados engastados e um lado maior apoiado. Assim, a configuração de momentos fletores fica: no lado menor, um momento fletor positivo, um mx, e um momento fletor negativo, mx'. Já no lado maior, tem-se um momento fletor positivo, my, e 2 momentos fletores negativos, my'. Já a configuração de deformadas fica: no lado menor, onde tem-se um momento fletor positivo, compressão na região superior e tração na região inferior. Já onde apresenta o momento fletor negativo, tem-se tração superior e compressão na região inferior. No lado maior, o lado y, tem-se no momento fletor positivo, compressão na região superior e tração na região inferior. Já nos 2 momentos fletores negativo, my', tem-se tração na região superior e compressão na região inferior. O antepenúltimo caso é o 8, e esse caso apresenta 3 lados engastados e um lado menor apoiado. A configuração de momentos fletores fica: no lado menor, um momento fletor positivo, mx, e 2 momentos fletores negativos, mx'. Já no lado maior, tem-se um momento fletor positivo, my, e um momento fletor negativo, my'. Assim, tem-se a seguinte configuração de deformadas: no lado menor, na região do momento positivo, tem-se compressão na região superior e tração na região inferior. Já nos momentos negativos, tem-se tração na região superior e compressão na região inferior. Já no lado maior, na região de momento fletor positivo, tem-se tração na região inferior e compressão na região superior. No engaste, no my', tem-se tração na região superior e compressão na região inferior. E por último, tem-se o caso 9. Neste caso, apresenta-se engaste em todos os lados. Observando-se os momentos fletores no lado menor, tem-se um momento fletor positivo, mx, e 2 momentos fletores negativos, mx'. Já no lado maior, tem-se um momento fletor positivo, my, e 2 momentos fletores negativos, my'. Devido a isso, pode-se ter uma configuração de deformadas. No lado menor, na região onde tem-se um momento fletor positivo, compressão superior e tração inferior. Já onde ocorrem os momentos fletores negativos, inverte. A tração está na região superior e a compressão na região inferior. No lado maior, na região onde tem-se o momento fletor positivo, my, ocorre tração inferior e compressão na região superior. Já onde tem-se os momentos fletores negativos, tem-se tração superior e compressão na região inferior. Em todos os 9 casos, foi muito enfatizado a questão da deformada e as regiões que comprimem e tracionam. Por que isso? Porque o concreto é um material quase frágil. E os materiais quase frágeis têm dificuldades quando solicitados a esforços de tração. Por isso, nas regiões tracionadas devem ser colocados materiais dúcteis, como o aço. Buenas gurizada, por hoje é isso. Até a próxima aula!